Nessa aula vamos estudar as matrizes. Então, primeira linha de matrizes. A matriz e os determinantes não são encontrados apenas no estudo da matemática, mas também na engenharia, informática, tabelas financeiras e etc. Uma matriz é um conjunto ordenado de elementos dispostos em linhas e colunas, representados respectivamente por M e N, onde N é igual a 1 e M igual a 1. Para representar essas linhas e colunas, devemos obedecer às regras dependendo do número de linhas e colunas. A matriz recebe um nome e podemos também aplicar elas às 4 operações. Bom, para começar, aqui eu tenho uma matriz. Primeira coisa, definição de uma matriz. Vai ser um conjunto de elementos que vai estar ordenado por linhas e colunas. Aqui eu tenho uma matriz 3×3, porque eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Linhas na vertical e na horizontal. Então, a organização da matriz será dessa forma. Eu tenho linhas e colunas. Essa matriz aqui de baixo é uma matriz 3×2, porque eu tenho 3 linhas e 2 colunas. Sempre o número que vem na frente é linha e o número que vem depois é coluna. Aqui em cima eu tenho uma representação genérica de uma matriz 3×3. Por que representação genérica? Porque eu não tenho o valor dos elementos. Eu tenho só a indicação da posição desses elementos. Olha só, se eu passar esse elemento A13, mas por que A13? Não é A13, porque esse é um elemento que está na primeira linha, na terceira coluna. Porque eu tenho sempre o elemento A e J. O I representa a linha e o J a coluna. A gente pode pegar esta matriz de baixo e fazer o seguinte: qual o elemento A11? Qual o elemento A12? Qual o elemento 2,1? Qual o elemento A22? Qual o elemento A31? Qual o elemento A32? Qual elemento é o A11? É aquele que está na primeira linha, na primeira coluna. Então é o negativo 2. E assim faremos com todos os outros. Do A12 é o 4, A21 é o 1, A22 é o 3, A31 é o 5 e A32 é o 0. Assim temos a representação de cada elemento que identificou o valor do elemento, que são as posições. Agora vamos para o nosso primeiro exemplo. Determinada matriz A, 2×3, onde A e J é igual a 2I mais 3J, eu sei que essa matriz tem 2 linhas e 3 colunas. Então agora eu tenho que montar uma matriz genérica, só que agora 2 linhas e 3 colunas. Para não se perder, é sempre bom fazer linha por linha. Daí aplicamos a fórmula A e J, 2I mais 3J, a cada elemento. E multiplicando, iremos descobrir o valor de cada um. Essa é a definição, uma representação genérica, linhas e colunas. Essa é a introdução. Agora vamos ver algumas matrizes especiais. As principais matrizes são a matriz quadrada, que é a primeira do exemplo, a matriz transposta, que é a segunda, que é representada por A elevado a T, a matriz identidade, que é a terceira, e a matriz oposta, que é a 4. Aí temos a matriz simétrica, que é a primeira. Aí a matriz quadrada, que foi a primeira, é toda matriz onde o número de linhas vai ser igual ao de colunas. Exemplo, 2×2, 3×3, 4×4 e etc. A matriz transposta, falamos que ela é A elevado a T. Sendo assim, tudo que é linha vira coluna e o que é coluna passa a ser linha. A matriz identidade, ela vai ser toda a matriz quadrada, onde a diagonal principal vale 1 e os outros elementos valem 0. Diagonal principal é exatamente a que passa cortando no meio. A matriz oposta só vai trocar todos os sinais de todos os elementos. A matriz simétrica, que é a primeira, é onde fazemos a transposta, mas resulta a mesma matriz. Para começar, que ela seja simétrica, tem que ser quadrada. Tem que fazer transposta trocando as linhas por colunas, só que aí eu vou observar que a matriz ficou igual, não mudou. Daí, como elas são iguais, dizemos que é simétrica. Essas são as principais matrizes, que é bem legal ficar sabendo o conceito de cada uma e a definição. Na matemática, uma matriz é triangular quando os elementos acima ou abaixo da diagonal
principal são zero. Especificamente, uma matriz triangular superior é aquela em que os elementos abaixo da diagonal principal são nulos, que no caso é a segunda. Uma matriz triangular inferior é aquela em que os elementos acima da diagonal principal são nulos, que é a terceira. Uma matriz diagonal é uma matriz triangular, superior e inferior. Para saber qual é o determinante da matriz triangular, superior ou inferior, basta multiplicar seus componentes da diagonal principal. Será uma matriz diagonal toda matriz quadrada que os elementos não pertencem à diagonal principal sejam iguais a zero, sendo que os elementos da diagonal principal podem ser iguais a zero ou não. E a quarta tem o exemplo numa matriz diagonal. Matriz nula. Recebe o nome de matriz nula toda matriz que, independentemente do número de linhas e colunas, todos os seus elementos são iguais a zero. Por exemplo, tem aí uma matriz nula 3 por 2, que ela pode ser representada por 0, 3 por 2. Nessa segunda parte, vamos estudar as operações e a igualdade entre matrizes. Então, essas operações, a gente vai ver a soma, a subtração e a multiplicação de uma matriz por um número real. E quando temos que igualar duas matrizes, a operação com qualquer matriz sempre resultará em uma outra matriz, independentemente da operação utilizada. Antes de falarmos da adição e da subtração de matrizes, iremos relembrar do que uma matriz é formada. Toda matriz tem seus elementos que são dispostos em linhas e colunas. A quantidade de linhas e colunas deve ser maior ou igual a 1. Cada elemento vem representado com a linha e a coluna que pertence. Exemplo: dada uma matriz B de ordem 2 por 3, o elemento que se encontra na primeira linha e segunda coluna será representado por B12. Na adição, as matrizes envolvidas na adição devem ser da mesma ordem, e o resultado dessa soma será também outra matriz com a mesma ordem. Assim, podemos concluir que, se somarmos a matriz A com a matriz B de mesma ordem, A mais B igual a C, teremos como resultado outra matriz C de mesma ordem. E para formar os elementos de C, somaremos os elementos correspondentes de A e B. Assim, A11 mais B11 é igual a C11. Exemplos: dada a matriz A 3 por 3 e matriz B 3 por 3, se somarmos a mais B, teremos uma terceira matriz 3 por 3. Observe os elementos em destaque. A13 é igual a negativo 1 e B13 é igual a negativo 5. Ao somarmos esses elementos, chegaremos a um terceiro, que é o C13, que é igual a negativo 6. Pois 1 negativo mais negativo 5 é igual a negativo 1 menos 5, que é igual a negativo 6. O mesmo ocorre com os outros elementos. Para chegarmos ao elemento C32, tivemos que somar A32 mais B32, pois 3 mais 5 negativo é igual a 3 menos 5, que é igual a 2 negativo. Assim, A mais B igual a C, onde C tem a mesma ordem de A e B. Multiplicação. A multiplicação de matrizes é realizada de acordo com a seguinte condição: o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Observe alguns modelos de matrizes que podem ser multiplicadas considerando o formato M por N, que é o A 4 por 3 vezes o B 3 por 1, A 4 por 2 vezes B 2 por 3, A 1 por 2 vezes B 2 por 2, A 3 por 4 vezes B 4 por 3. Nesse modelo de multiplicação, os métodos são mais complexos. Dessa forma, precisamos ter muita atenção na resolução de uma multiplicação de matrizes. Vamos, através de exemplos, demonstrar como efetuar tais cálculos. A operação deverá ser feita multiplicando os membros da linha da primeira matriz pelos membros da coluna da segunda matriz.
onde os elementos devem ser somados constituindo um único item posicional da matriz. Observe o modelo padrão de multiplicação. O exemplo 1. Realizamos uma multiplicação entre uma matriz A de ordem 2 por 3 por uma matriz B de ordem 3 por 2. Observe que a condição, o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Foi válida, pois 3 é igual a 3. O interessante é que a matriz, produto da multiplicação, é de ordem 2 por 2, isto é, 2 linhas e 2 colunas, possuindo o mesmo número de linhas da primeira e o mesmo número de colunas da segunda. Portanto, todas essas condições são observadas na multiplicação entre matrizes. Caso alguma dessas condições não seja válida, a operação da multiplicação estará efetuada de forma incorreta. Sempre que realizar multiplicação entre matrizes, faça de forma atenciosa, desenvolvendo completamente o processo, procurando não utilizar meios diretos para obter o resultado. Esse é o exemplo 2. Subtração. As duas matrizes envolvidas na subtração devem ser da mesma ordem, e a diferença delas deverá dar como resposta outra matriz, mas de mesma ordem. Assim, se subtrairmos a matriz A da matriz B de mesma ordem, A menos B igual a C, obteremos outra matriz C de mesma ordem, e para formarmos os elementos de C, subtrairemos os elementos de A com os elementos correspondentes de B. Assim, A21 menos B21 é igual a C21. Observe os elementos destacados. Exemplo: dada a matriz A 3 por 3 e B 3 por 3, se subtrairmos A menos B, teremos uma terceira matriz 3 por 3. Quando subtraímos A13 menos B13, é igual a C13. 1 negativo menos 5 negativo é igual a 1 negativo mais 5, que é igual a 4. Quando subtraímos A31 menos B31 é igual a C31. 4 negativo menos 1 negativo, que é igual a 4 negativo mais 1, que é igual a 3 negativo. Assim, A menos B igual a C, onde C é uma matriz da mesma ordem de A e B. Para fechar nossa aula, um exercício bem fácil. Considere a matriz A igual a J 3 por 4, na qual a J é igual a I menos J, se J for igual a 1, a I, e I vezes J, se I for igual a J. O elemento que pertence à terceira linha é a segunda coluna da matriz A elevado a T, transposta de A é: letra A, 4, B, 2, C, 1, D, 1 negativo, E, 2 negativo. Para achar o resultado, como ela é uma transposta, é só trocar linhas por coluna e acharemos o resultado. A é igual a IJ 3 por 4. A32 de AT fica A23, que é igual a 1 negativo.